Fala galera, beleza? Aqui o professor Hélio com a aula de História do Preparatec, ok gente? Vamos lá então. O tema de hoje é a Revolução Francesa. Antes de mais nada, temos que entender qual o significado desse nome. Lembrando, na história, os nomes não são à toa, têm um propósito. Então, quando eu digo Revolução Francesa, o que isso significa? Quer dizer que na França, por 10 anos, entre 1789 a 1799, eu tive uma série de transformações, de modificações na França, de ordem política, econômica e social, que resultou em quê? Na queda, no fim do antigo regime, ok? Segundo ponto, quando cai o antigo regime, as pessoas na França deixam de ser súditas de um monarca absolutista e passam a ter direitos reconhecidos, ou seja, é a criação, é a instituição de um Estado democrático. O que isso significa? Que agora as pessoas elas podem interferir, escolher o seu governante. E, em outro ponto, o simbolismo, qual o significado da Revolução Francesa? Veja bem, por ela ser a primeira revolução nesses moldes na Europa, diferentemente da independência norte-americana, que foi na América, na Europa foi a primeira nação que, digamos assim, fez uma limpa na estrutura do antigo regime. Tá? A Inglaterra, por exemplo, quando ela faz a sua revolução, ela mantém a monarquia. Tá? O rei da Inglaterra assina o Bill of Rights. O rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei da Inglaterra, pós-Revolução Gloriosa do século XVII, ele governa, mas não tem tantos poderes políticos como antes. Na França, não. Na França, o rei pede todos os poderes, inclusive a cabeça, ok? Vamos lá, então, para o primeiro passo da nossa aula. A França pré-revolucionária. Que França é essa? A França antes de protagonizar, de iniciar esse movimento revolucionário. Primeira característica dela, absolutista. O que significa? Significa o seguinte, que os reis, desde Luís XIII, XIV, XIV e XVI, governavam seguindo a teoria do direito divino, teorizada por Jacques Bossuet, em que o rei governa pela vontade de Deus. Então, o lugar do trono não é o lugar de um homem, é o lugar de um Deus. Ou seja, eu vou ter nesse momento os monarcas da França baseando-se na teoria do direito divino. Segundo ponto, a política. Bom, os reis controlam os poderes políticos todos em suas mãos, ok? Não, digamos assim, dialogando com outras instituições. Na Inglaterra, eu tenho um parlamento. Na França, eu tenho os Estados Gerais, que até esse momento tinha mais de 100 anos que não era convocado. Terceiro ponto, economia. Eu tenho uma economia mercantilista, ou seja, o Estado, o rei, ele interfere na economia. E muitas vezes, para defender os seus interesses, ele acaba o quê? Prejudicando a burguesia, a ascendente burguesia. E poderes militares. Os monarcas da França, eles se envolviam em diversas guerras. Eram chefes políticos e militares. E volta e meia se metiam em guerras. E algumas dessas guerras eram desnecessárias. E o social? É uma sociedade estamental, de ordens, ou seja, de classes bem distintas, em que praticamente não há uma mobilidade social. Apenas dentro da própria nobreza ou dentro da própria igreja, do clero, mas não consigo ter a mobilidade do camponês para virar um clero, ok? Bom, o próximo ponto, gente, é a sociedade. Como eu disse antes, estamental, por ordens, 3 grupos bem estabelecidos, tá? Então vamos lá. Eu tenho um rei que está fora da cadeia, tá? Ele não é uma sociedade, ele é uma pessoa. Então, quem é o primeiro estado? O primeiro estado é o clero, a Igreja Católica. Alguns dados apontam que, vou botar assim, a França dessa época, ela tinha mais ou menos 25 milhões de pessoas. Então, dessas 25 milhões de pessoas, 120 mil têm privilégios. O que é isso? Poderes na sociedade, influência e não pagar impostos. O primeiro estado era a igreja, era a senhora da razão.
Então, todas as verdades dessa época, quem estabelecia? A Igreja Católica. Então, o clero, primeiro estado, é a igreja. O segundo estado, ele é um pouquinho maior, pouco mais de 350 mil pessoas. São os nobres. Então, eu tenho a nobreza, a de sangue, que é aquela tradicional, em que o título vai passando de geração em gerações, tá? E a da espada, aquela que ganha títulos após participar de batalhas em nome da coroa, em favor do rei, ok? Esses dois grupos, primeiro estado e segundo estado, esses dois grupos somados, mal chegam a 500 mil pessoas. Esses dois grupos mandam em mais de 24 milhões de pessoas na França. Esses dois grupos têm privilégios, não pagam impostos, detêm poder político e social. Agora, o povo. Veja bem, quando eu falo povo, é um grupo bem heterogêneo. Eu falo de camponeses, artesãos e burguesia. Esse terceiro estado, ou o povo, ele quem começa a Revolução. Mas, ao longo dos 10 anos de Revolução Francesa, eu vou ter uma parte burguesia assumindo o comando da Revolução. Então, eu tenho artesãos e camponeses, a turma do quebra-pau, do sai quebrando tudo, sai chutando tudo, mas a liderança e a condução passa para as mãos da burguesia, ok? Então, veja bem, por que eu falo estamental? Quer dizer o seguinte, o cara que está aqui no povo, ele não tem condição de virar um nobre. Não tem, ok? O cara que é burguês, vamos botar assim, raras exceções, existe a burguesia togada, mas isso é uma minoria. São aqueles burgueses, botar assim, comparando com hoje, como se fosse um Silvio Santos, que resolve comprar um título de nobre. Ele era isso, tá? Mas isso é minoria. E mesmo assim, não era um nobre puro, alguns chamavam de os nobres impuros, ou nobreza togada, como costumava chamar. Tá? O que eu posso ter de mobilidade é alguém da própria nobreza, lembrando, os títulos de nobreza, barão, conde, visconde, marquês, duque, arquiduque. É um cara de dentro da nobreza, sai de barão e subindo os degraus de nobreza, isso. E a mesma coisa no clero, ou seja, eu tenho uma habilidade dentro da minha própria classe, mas não de uma classe para outra. Um pequeno assim, momento de passagem era aqui. Quando o filho mais velho de um nobre herda as terras, os segundos filhos, ou o filho do meio, o filho mais novos, caso não quisesse virar cavaleiros, tinha alguns momentos em que esse nobre, que não queria fazer guerras, ele poderia ir para o clero, tá? Mas isso era muito raro, ok? Bom, agora na questão econômica. Resumindo em uma única palavra, eu tenho a Inglaterra fazendo a sua revolução industrial. Ou seja, as nações que estavam prosperando economicamente que estavam focadas em investir no setor industrial. Agora, a França, em pleno século XVIII, ainda era um país essencialmente agrário. O que isso significa? Que quaisquer produtos manufaturados, de roupas, calçados, armas, qualquer coisa mais elaborado, manufaturado, industrializado, eu tinha que comprar fora. Era importado. Então, se é algo importado, é algo muito caro. Logo, eu tenho uma fuga de capital da França para a Inglaterra. Outro ponto, industrialização recente. Eu tenho uma tentativa de industrializar, de copiar, mas é uma cópia muito mal feita. Eu tenho isso com Jean-Baptiste Colbert. O colbertismo é uma revolução industrial voltada mais para artigos de luxo. Não vende muito e não são de uma qualidade tão boa assim. Então, jamais conseguiria competir com a industrialização da Inglaterra. Outro ponto, Guerra dos 7 Anos. Veja bem, essa Guerra dos 7 Anos foi entre França e Inglaterra. Por qual motivo? Por territórios lá na América, o que hoje são os Estados Unidos e o Canadá. Então, essa luta entre França e Inglaterra por territórios lá na América fez o quê? Fez com que a França gastasse dinheiro que não tinha. Ou seja, eu tenho mais um rombo nos cofres públicos. E como é um país agrário, outro ponto, secas. Então, toda vez que eu tenho secas,
ou momentos de colheitas ruins, ou pragas, ou uma enchente, ou neve, qualquer coisa que interfira na produção de alimentos, eu vou ter fome. Tá? Então, secas causaram fome. E acordos econômicos ruins. Veja bem, a França fez acordos com a Inglaterra, claro, né? A única nação industrializada nesse momento, em que sempre beneficiavam quem? A Inglaterra. Mas por que a França aceitou isso? Porque quando a França faz o acordo, é para atender o rei e a nobreza. Mas a longo prazo, eu tenho um esvaziamento dos cofres públicos. O que o rei da França faz? Aumenta os impostos. O rei ele não abre mão de seus privilégios, mas ele sacrifica o terceiro estado, que é o terceiro estado, o protagonista e o condutor da Revolução Francesa. Bom, continuando. Aí, pessoal, toma uma aguinha. Diante desse cenário, a França está no seguinte impasse. Estou em crise econômica, preciso pagar essas dívidas, preciso aumentar a arrecadação. Então, como é que eu faço isso? Então, há mais de 100 anos, os Estados Gerais, um órgão semelhante, eu disse semelhante, mas não é igual ao Parlamento Britânico. Esse órgão, qual era a função dele? Reunir as três ordens, clero, nobreza e o povo, os representantes das três ordens, para se reunir e, teoricamente, controlar os poderes do rei. Tá? Só que há mais de 100 anos não era convocado. Então, vejam bem, o rei faz o seguinte, já sei, vou convocar os Estados Gerais, mas essa convocação era um jogo de cartas marcadas. Por quê? O voto era por ordem e não por cabeça. É simples. Então, por exemplo, eu tenho 3 ordens. Qual é a ideia do rei? Combinar entre clero e nobreza, fazer o seguinte, vamos ter novos impostos, certo? Esses novos impostos, ou o terceiro estado paga mais do que já paga, ou primeiro e segundo que não pagam, começam a pagar. Então, o que combinaram? Olha, vamos para o seguinte, e o rei falando para clero e nobreza. 1 mais 1, ou seja, clero e nobreza ia fazer o quê? Os dois iam votar a favor de que o terceiro estado pagasse mais impostos. Ou seja, 2 votos contra 1. Veja bem, não importa a quantidade de pessoas. Eu disse voto por ordem e não por cabeça. Porque se fosse por cabeça, o terceiro estado ganharia. Só que como é por ordem, é 1 mais 1, 2. 2 contra 1. Os dois votariam o quê? De que o terceiro estado deveria pagar mais impostos. E caso o terceiro estado falasse, não, que tal se os dois que não pagam começassem a pagar? Bom, era 1 voto contra 2. Então perderia sempre. Então essa é a ideia de convocar os Estados Gerais. Digamos assim, empurrar mais impostos para a classe que já pagava muitos impostos. Ok? Então é convocado os Estados Gerais, essa reunião. Aí o voto era por estado, teoricamente, dessa forma, o terceiro estado perderia. Então, o terceiro estado, o que ele entende? Já sei. Se eu pedir para votar por cabeça, eu vou ganhar. Porque eu sei que os dois estão combinados. Então, quando o terceiro estado fala, não quero voto por estado ou por ordem, eu quero por cabeça. Opa, deu problema. Por quê? Primeiro e segundo estado entenderam que se fosse voto por cabeça, eles perderiam. Então começa, dentro do Palácio de Versalhes, um tumulto entre os representantes dos 3 estados para ver como é que seria a votação. Então, dentro dessa confusão, e o rei presente, ele fala, quer saber? Estou cancelando essa reunião. Quer saber? Chega, não tem mais essa reunião dos Estados Gerais. Entretanto, os membros do terceiro estado, certo? Camponeses, sans-culottes, burguesia, fogem para uma outra sala, como se fosse uma quadra esportiva. Esse jogo de pela era como se fosse um tênis, pelo que relatam. Então, nessa sala de pela, um esporte tipo tênis, fazem um juramento da sala de pela. Que o juramento era este, que nós, membros do terceiro estado, só vamos sair daqui após a França ter uma Constituição. Para que será uma Constituição mesmo? Limitar os poderes do rei. Então, quando os representantes do terceiro estado partem para essa sala e prometem fazer uma Constituição, esse sentimento, esse movimento, ele reflete fora do palácio.
E as pessoas nas ruas ficam sabendo. Então começa um tumulto, ok? Começa a contaminar as outras pessoas que se sentiam representadas pelo terceiro estado. Então começa, gente, a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer o seguinte, nesse momento eu tenho membros do terceiro estado reunidos para elaborar uma Constituição para toda a França, ok? Qual é o propósito? Limitar os poderes do rei. Quando as pessoas ficam sabendo dessa medida ousada de peitar o rei e fazer isso, começa um quebra-pau. Várias pessoas, claro, do terceiro estado, começam a correr pelas ruas e acabam, destroem o maior símbolo do antigo regime, a Bastilha, que era uma cadeia, tá? Onde ficavam presos os inimigos políticos do rei Luís XVI da França. Então eles colocam abaixo a Bastilha. Então é o fim da Bastilha. Quando é isso? 14 de julho de 1789. É por conta desse evento, a tomada da Bastilha, o símbolo do absolutismo, é que diz que se começou, é a data oficial da Revolução Francesa. Mas não parou por aí. Isso se espalhou não só pela cidade, mas também pelos campos. Como a França é um país rural, então tem muitos nobres, muitos camponeses, muitos servos, estrutura feudal, submetidos, maltratados, explorados por seus nobres, no caso, os senhores feudais. Então, eu vou ter um grande medo. Os camponeses vão até os feudos e começam a assassinar, a massacrar diversos nobres. Nesse meio tempo, eu vou ter essa constituinte emitindo várias ordens, sabe? Vários documentos, leis que incorporariam a Constituição. O que dizia? Fim dos privilégios feudais. O que isso quer dizer? Senhor feudal, agora o senhor também vai pagar impostos como qualquer cidadão. Ou seja, a nobreza, o senhor feudal, perdeu privilégios. Agora terá que pagar impostos. Segundo ponto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Resumindo em poucas palavras, estabelecia a igualdade jurídica, ou seja, somos todos iguais perante a lei. Não estabeleceu igualdade econômica, tá, gente? É igualdade jurídica, ou seja, igualdade de todos perante a lei. E o direito à propriedade privada. Então, se você, camponês, está numa terra e trabalhar nela, ela pode ser sua, pode comprar ela, ok? E a Constituição Civil do Clero. Na prática foi o quê? Tomaram várias teses da igreja, obrigou a igreja a, digamos assim, a submeter. É como se a igreja se tornasse mais um órgão público do governo, certo? Porque o governo passou o quê? A pagar o ordenamento do clero, a construir igrejas e a nomear quem seriam os próximos religiosos. Nomeações é coisa de órgão público, certo? Então, na prática, é como se a igreja fosse mais um órgão público. Outro ponto, a outra fase, monarquia, veja bem, monarquia constitucional. Ou seja, eu tenho um monarca, eu tenho um rei, só que este rei estará submetido a uma constituição. Então, nesse momento, a primeira Constituição da França fica oficial. Quais são suas características? Inspirada no Barão de Montesquieu, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eu ainda tenho um rei, tá? Mas ele está limitado por uma série de leis e pelos três poderes, ok? Liberdade econômica, que significa que agora o monarca, o Estado, não pode mais ficar interferindo na economia. Laissez-faire, laissez-passer, tá? Seguindo os princípios básicos não só dos fisiocratas, mas também de Adam Smith. E a igualdade jurídica, ou seja, eu estou acabando com o sistema feudal. O nobre agora não é mais soberano a mim, não é mais superior a mim, camponês, ou a mim, burguês, ou a mim, artesão, ou seus clódigos, como alguns chamam. Então, nesse cenário, o rei está o seguinte, ele está vendo a França pegando fogo, vendo os caras limitando seus poderes, mas ele está assim, quietinho. Secretamente, ele está tramando fugir da França.
fugir para a Áustria, se juntar a tropas, no caso, outras monarquias que estavam com medo dessa mentalidade burguesa, liberal, ou seja, mas iria se juntar a Áustria, a Inglaterra, a Prússia, a Rússia, ok? Esse era o propósito. Então o rei da França é capturado tentando fugir da França. Ele estava em Varennes, indo em direção à Áustria. Ele é pego, segundo alguns, vestido de mulher, tá? Mas não é provado isso, né? Mas de lacaio, um empregado. Parece que os dados falam disso. Mas enfim, ele é capturado. Só que tem um problema. Quando ele é capturado, a revolução entende o seguinte: você quis um trair. E a traição é punida com a morte. Então, quando o rei tenta fugir, a coisa muda. Porque agora a revolução começa a falar assim: espera aí, não precisamos mais de um rei. É nesse exato momento que eu tenho quem? Eu tenho o terceiro estado, certo? Eu tenho lá, no terceiro estado, a burguesia, os seus colotes, que são os artesãos, e eu tenho os camponeses, certo? Nesse momento, a burguesia, o que ela faz? Ela se destaca, ela passa a assumir a frente da revolução, começa a conduzir a revolução. Quando ela começa a conduzir a revolução, essa mesma burguesia, o que ela faz? Ela sofre um racha. Girondinos, alta burguesia, vamos botar assim, como se fosse os grandes burgueses, tipo Silvio Santos, o Eike Batista antigamente, sabe? Pessoas muito, muito ricas, certo? Girondinos. E os jacobinos, burguesia, mas de uma ala mais baixa, mais popularesca. Pequenos comerciantes, alguns eram profissionais liberais. Então, esse racha da burguesia começa o seguinte: girondinos queriam perdoar o rei, deixa pra lá, não cabeça não. Jacobinos, queremos a cabeça do rei. Então, nesse momento, começa uma briga entre girondinos e jacobinos. Para quê? Para ver quem é que vai, o que vai fazer com o rei, executá-lo ou não. Então, quando a discussão começa, o que era certo? O rei não teria mais poderes na França. Então, para isso, para tirar o poder do rei das leis, eu teria que fazer uma nova constituição. E nesse momento é que a França começa a namorar com o quê? Convenção Nacional. República. Quando eu vi falar Convenção Nacional, aquela Assembleia ela vira uma convenção. Para fazer o quê? Uma nova Constituição, só que agora com uma cara republicana. Ok? Então, nesse momento, e que nessa discussão aí do que vai ou não vai, Luís XVI e sua esposa são guilhotinados, certo? É nesse momento que são guilhotinados, os jacobinos assumem a dianteira. Fique bem claro, quando os jacobinos assumem o poder na França, da Revolução, a Revolução ganha uma cara mais violenta, com medidas políticas que vão atender mais o povão, ok? Então vamos por partes. Então, agora os jacobinos estão no poder. Primeiro ponto, primeira coalizão. Vocês vão ouvir diversas coalizões dos livros didáticos, até 7 ao todo. Isso vai incluir até a era napoleônica. Veja bem, coligação é quando alguns países se unem para lutar, para acabar com a revolução. Então, primeira coalizão, primeira vez que Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria se unem para invadir a França e acabar com a revolução. Ok? Então, os revolucionários combatem a coalizão, eles vencem. Ok? Outra medida, ensino público e obrigatório. Essa burguesia ela vislumbra que para uma nação prosperar, ela tem que começar a ter pessoas com conhecimento, como a Inglaterra está fazendo. Então, se eu quero que uma nação fique industrializada, tem que ter pessoas que saibam ler e escrever para poder operar as máquinas. Era o discurso da época. Então, ensino público, ou seja, não importa o governo vai dar, e é para qualquer um. Ou seja, eu preciso fazer com que a França fique culta, fique mais erudita. Comitê de Salvação Pública, entendam como se fosse a sede da Revolução. Vou botar assim, é como se fosse Brasília, a capital do Brasil,
onde todas as ordens partem dali. Então, esse comitê é de onde todas as ordens, ou seja, as pessoas que faziam parte do Comitê de Salvação Pública, administravam toda a revolução, ok? Estratégias de ataque, de defesa, os grandes líderes. Logo abaixo, o Comitê de Segurança Nacional. Aí, digamos assim, como se fosse a ala mais dos militares. É a pessoa que fala de estratégias militares. No caso, defesa interna, ou seja, tratar estratégias para defender a França. De quem? Daqueles que são os contra-revolucionários. E o Tribunal Revolucionário, no caso aqui, é para julgar as pessoas que fossem capturadas tramando contra a Revolução. Já adianto, as pessoas que fossem pegas, capturadas, tramando contra a Revolução, seriam punidas na guilhotina. Alguns livros falam entre 18, outros falam em 40 mil pessoas mortas na guilhotina nesse período do terror jacobino. Tá? Continuando, e a Convenção Nacional, como é que eu conheço? Período do terror. Entenda o seguinte, o terror jacobino, o Convenção Nacional, é quando os jacobinos são intolerantes com qualquer pessoa que ameaça a revolução. Ameaça a revolução, você é executado, sem minhas palavras. Quero o grande comandante, Robespierre. Eu tenho outros personagens, Danton, Marat, mas o mais famoso é Robespierre. Qual é o problema dele? Ele começa a ser tão violento que começa a lentamente perder apoio de seus aliados. E nesse meio período tem o Marat assassinado por uma mulher amando dos girondinos, Robespierre matando seus aliados, e ele fica isolado, ok? Que vai gerar problema para ele depois. Suspensão da Constituição e crise econômica. Aquela Constituição que tinha lá monarquia constitucional será suspensa, tá? E gera crise econômica. Quando ele faz essas medidas, a burguesia, os girondinos, a alta burguesia fica assim, opa, não era isso que eu queria. Burguesia, eu quero comercializar, eu quero ganhar dinheiro. Agora, sem Constituição, a outra tinha ficado pronta ainda. E crise econômica, isso não é bom. E quando ele faz a lei do máximo, ou seja, agora os preços estão tabelados. Espera aí, o que o burguês pensa? Isso está parecendo com o governo de Luís XVI, que nós não podíamos tanta liberdade para vender nossos produtos. Então, diante desse cenário, excesso de violência de Robespierre, uma França sem revolução, sem Constituição, crise econômica que não passa e o tabelamento de preços, resultado, os girondinos, a alta burguesia, promove a reação termidoriana. O que é isso? Os girondinos que estavam fora do poder fazem o quê? Derrubam os jacobinos. Então agora, reação termidoriana. Os girondinos derrubam os jacobinos, executam Robespierre na guilhotina e começa uma nova fase da Revolução, que é o diretório. Girondinos, ou seja, a alta burguesia no poder, uma ala que mais conservadora, que queria algo mais assim, vamos fazer uma revolução mais tranquila, sem muitos problemas, vamos lá, e vamos devagarzinho. O que eles fazem no poder? Anulam tudo que os jacobinos estavam fazendo. Resultado, eu vou ter uma terceira Constituição. Então, o primeiro ponto, anulação de medidas populares. Terror branco, perseguição aos opositores. Então, agora os girondinos começam a pegar, mais pontual, aqueles caras que são conhecidos por serem claramente jacobinos muito violentos. Não é perseguir qualquer um, mas esse aqui é jacobino violento, então começa a perseguir. E promove uma terceira Constituição, tá? Que agora seria um diretório com 5 membros no poder. Nesse mesmo momento, eu tenho um baixinho invocado que começa a destacar na luta pelos girondinos contra os jacobinos e as coligações, ou seja, eu tenho o seguinte cenário, eu tenho um diretório no meio contra jacobinos que queriam voltar ao poder, contra os monarquistas apoiados pelas coligações para invadir a França e acabar com a Revolução. Então é nesse momento que surge Napoleão, que começa a vencer todo mundo, tanto jacobinos quanto coligações, e consolida a alta burguesia no poder.
e encerra em 1799 a Revolução Francesa. Okay? Quando ele encerra, o diretório convida Napoleão para ir para Paris, para que ele possa ajudar a administrar a França. Só que o cara, não satisfeito só seguir ordens, que ele faz? Aplica o golpe do 18 Brumário. O que isso quer dizer? Simples. Ele vai, derruba o diretório, que o convidou para administrar a França, e instaurou consulado, a primeira fase da era napoleônica. Mas isso é um assunto para uma outra aula, gente, ok? Então, obrigado pela atenção, gente. Até mais, fiquem bem, até logo. Valeu, gente!